Olá, caros alunos, tudo bom? Eu sou Daniel Garcia, bem-vindo à aula do Aprender Violino Online. Essa aula é voltada para violinistas iniciantes, você que já tentou tocar violino, não conseguiu, você que de repente comprou um violino e nem começou a aprender, e você também que tem vontade de comprar um violino e começar a aprender. Essa aula é para você. Agora, se você é um violinista que já começou a tocar, está no nível intermediário, eu peço que você conheça o meu curso Violinista Expert. Bom, como eu já disse, eu sou Daniel Garcia, sou músico há mais ou menos uns 15 anos, já toquei em algumas orquestras, participei de festivais de música, inclusive já fiz turnê fora do Brasil, tocando com orquestra, e também durante muitos anos fui professor de violino, viola e violoncelo em algumas igrejas, projetos e escolas de música. Atualmente eu trabalho com música para evento e também trabalho no meu projeto solo, que é o Daniel Garcia Concert. Se você quiser conhecer esse meu trabalho, você pode me encontrar no Spotify, no Deezer, iTunes, no YouTube. Basta você digitar Daniel Garcia em Concert, ok? Sem mais delongas, todo o conteúdo que eu falar nesse vídeo está no e-book que eu deixei disponibilizado para você poder baixar. Nós vamos falar sobre como aprender violino mais rápido, comprometimento, focar em um método de cada vez, a metodologia ideal, qual a frequência ideal de estudos, conhecendo as partes do violino, conhecendo o violino, como comprar um violino, acessórios essenciais, que é muito importante, te ajuda nos estudos, notas musicais, as cordas do violino, como afinar um violino, como segurar o violino, como segurar o arco. Eu vou te ensinar as notas, literalmente como tocar cada nota no braço do violino. Comece a treinar hoje. Eu já vou te dar o passo a passo para você começar a treinar. E quando você começar um curso, se for independente de ser o meu curso ou outro curso, você vai ter mais facilidade para poder aprender com tudo que eu vou te ensinar aqui nessa aula, tá bom? Como aprender mais rápido? Na música nós temos que pensar que o ensino tem que ser gradativo e você precisa aprender de forma gradativa. Não tem problema se você vai aprender com pouco tempo ou com mais tempo. Então, música, você vai ter que treinar para sempre. Eu não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia para você, mas sempre você estará em desenvolvimento. Ou na música é assim, ou você está melhorando ou você está piorando. Não existe ficar no meio ponto. Comprometimento. Para aprender qualquer coisa nova, seja falar em uma língua nova, como inglês, ou aprender algo novo, você precisa de comprometimento. O que eu indico para os alunos é o seguinte: faça compromisso público. O que seria isso? Quando você for começar a aprender a tocar violino, fala para os seus amigos, fala para a sua família, fala nas redes sociais: oi pessoal, tudo bom? Eu comecei a estudar violino hoje. Quando você faz um compromisso público, isso comprovado cientificamente, você tem 10 vezes mais chance de dar certo, porque você se comprometeu com outras pessoas, e aí você tem que honrar sua palavra. Ah, mas você me fala, Daniel, mas se eu fizer isso e não conseguir? Olha, eu acredito que é mais fácil você conseguir fazendo isso do que não conseguir, tá? Então, essa é a minha dica para você. Foque em um método de cada vez. Alguns alunos que já vieram fazer aula comigo, tanto online quanto no curso, vieram falando: Daniel, eu já toco violino, eu estudo mais ou menos uns 6 meses. Eu pergunto: onde você aprende? Eu tô aprendendo no YouTube, eu pego dicas e vou aprendendo no YouTube. É engraçado, eu tenho depoimento de alunos falando: Daniel, eu achei que eu sabia alguma coisa, mas eu não sabia nada. Por que que isso acontece? Quando você pega informações jogadas, você não tem uma ordem cronológica das coisas para poder aprender. Qual metodologia ideal? Tem muito a ver com o que a gente acabou de falar. A metodologia ideal tem que ser uma metodologia que siga uma ordem cronológica das coisas. Uma criança aprende uma palavra de cada vez. Assim é o ensino da música. Você precisa ter paciência para aprender o passo a passo.
Então, independente de você ser meu aluno ou não, se você vai aprender numa escola, se você vai aprender, de repente, aulas particulares, o professor que você pegar para te ensinar, se ele te ensinar de forma cronológica, no passo a passo, isso quer dizer que você está aprendendo da forma correta. Por exemplo, eu posso muito bem ensinar um aluno a tocar uma música, mesmo ele sem saber ler partitura, eu vou lá e vou ensinar. Ele vai decorar os movimentos e ele vai aprender. Só que depois, quando ele pegar uma partitura, eu quero tocar uma outra música, ele não vai conseguir, porque ele se concentrou em aprender só aquela música. Assim, nós estamos aqui para aprender a tocar várias músicas, não uma só. Então você tem que se concentrar numa metodologia que vai te ensinar o passo a passo. Qual a frequência ideal de estudos? Eu, quando comecei a estudar, eu comecei a estudar com 12 anos de idade. Eu era um aluno muito dedicado, estudava todos os dias porque eu adorava, eu gostava da música. Mesmo que eu tivesse dificuldades, eu gostava de estudar, porque aquilo era algo que eu queria muito. Então isso me fez me destacar dos outros alunos, porque eu peguei meu tempo e eu me dediquei mais, então eu encurtei o caminho. Eu poderia ter aprendido as mesmas coisas estudando menos, mas como eu encurtei o caminho, eu fui mais rápido. Agora eu tenho vários alunos que só têm 1 dia, 2 dias para estudar em casa. Por exemplo, na plataforma nós temos alunos que estudam 1 vez por semana. O aluno está muito feliz porque as aulas elas são diretas, toda aula ele aprende alguma coisa nova, e ainda que ele estude 1 vez por semana e ele fica repetindo as lições, isso para ele é bacana, porque esse é o tempo que ele tem. Eu acho que você tem que se sentir feliz com o seu aprendizado cada vez que você aprende uma coisa nova. Então, se você tem pouco tempo para estudar, tudo bem. Talvez você vai demorar um pouco mais, mas não quer dizer que você não vai aprender, tá? Mas assim, uma dica muito valiosa para quem não tem muito tempo para estudar é o seguinte. Se você, por exemplo, vai fazer o meu curso, cada aula é um vídeo, só que nessa aula tem várias músicas. Então você pega essa aula e aí você vai fazer ela. Então você estudou, ainda que errando tudo, você vai passar a semana inteira sem tocar. Você abre o app do curso e você vai ficar assistindo. Você está indo trabalhar ou depois dos estudos, você assiste a aula. Entendeu? E aí você vai prestando atenção, olha que legal, é o primeiro, segundo dedo. A sua mente está aprendendo. Não necessariamente você tem que estar com o violino. Você consegue sim aprender. Então, por exemplo, não está com o violino, você pode estudar um pouco de teoria musical. Existem diversos ensinos na internet de teoria musical que pode te ajudar. Então você vai pega um pouco aqui, vai estudando. E aí quando chegar no fim de semana, quando você pode tocar, a sua cabeça vai estar mais acostumada com aquilo. Então você vai ter menos dificuldade. Porque o problema não é os dedos. O problema não é colocar as notas no lugar certo. O problema é a sua mente mandar a informação na velocidade certa. Entendeu? Então se você está se acostumando a pegar aqui, ler, você pega a lição e conforme vai a lição você vai cantando junto. Ré, mi, fá, sol, você vai cantando junto. Você já está estimulando a sua mente no aprendizado. E isso vai te levar muito mais longe, tá bom? Conhecendo as partes do violino. Talvez você tenha muita vontade de saber qual é o nome de cada parte do violino, ou talvez não. Mas isso é importante, porque de repente, se qualquer problema que der no seu instrumento, você sabe, eu preciso comprar tal coisa, eu preciso fazer isso. Então, no e-book, eu deixei escrito cada peça do violino. Vou falar da parte aqui crucial para você ter um violino sempre afinado, que são as cravelhas. Essas cravelhas são 4 cravelhas. Diferente do violão, o violão tem um mecanismo aqui que ele é meio que você aperta e ele gira. O violino não. O violino é madeira com madeira. Então assim, se você tem um violino novo, o que eu indico na hora que você for afinar, você vai perceber que sempre a afinação vai voltar muito. O violino não para afinado quando ele é novo. Você tem 2 opções para fazer. Uma é tirar um pouquinho, afrouxar a corda, tirar a cravelha, pegar giz de lousa ou um lápis, o grafite do lápis, e pintar a madeira da cravelha. Você rabiscar ela e colocar ela de novo. E aí isso vai ficar mais fácil de mexer na cravelha. De repente, se ela esteja muito dura, é bom você fazer isso.
Agora, se ela está muito mole aqui, e voltando o tempo todo, o que você tem que fazer? Pegar aqui com as duas mãos, pegar nas cravelhas, deixa eu colocar aqui assim, e apertar. Fazer um pouco de força, apertar elas aqui, colocar elas para dentro mesmo, para elas ficarem bem firmes. E aí sim você vai lá e afina o violino. Tá afinando o violino lá, afrouxou? Aperta de novo, tá? Isso ajuda bastante o violino a manter a afinação. Nós temos aqui um espelho, que é essa parte preta. Isso se chama espelho. E o braço do violino é a parte de trás. Isso aqui tudo não é o braço é a parte de trás e na frente é o espelho. O espelho é onde você estará colocando as notas. Você percebe que o espelho do violino, ele ultrapassa do braço. Você tem ele invadindo o violino até a metade do violino. Por quê? Porque quando você tiver com o ensino mais avançado, você tem notas agudas que você vai tocar aqui para cima. Essa é uma parte do ensino mais avançada, que de princípio você não precisa se preocupar. Você vai conseguir tocar muitas músicas sem precisar ficar movimentando a mão. Existem muitas músicas que você pode tocar aqui. De início, a grande maioria. E aí você pode me perguntar, poxa, mas o violino não tem aquele traste que é do violão, é aquelas divisórias. Pois é, o violino não tem essas divisórias. No meu curso, eu ensino a colar fitinhas onde você vai colocar o dedo em cima. Queixeira. Como já se diz, né? É onde você apoia o queixo, porém não é o queixo. Tá? O queixo é aqui a parte da frente. Você apoia mais o maxilar esquerdo. Então o violino ele fica mais a 50 graus aqui. Ele não vai ficar de frente, você percebe? Ó, eu tô mirando aqui na câmera de frente e o violino tá de lado. No e-book eu deixei algumas fotos para você ver se está fazendo tudo certinho. Então, tá vendo? Frente e o violino tá meio de lado, porque eu coloquei na lateral do meu maxilar. Então você tem que procurar a melhor posição aqui que esteja confortável para saber que está segurando o violino certo. O cavalete, engraçado que ele não é colado, ele só é apoiado em cima do violino. Ele fica mais ou menos, se você comprar um violino novo e ele vier desmontado, você tem que fazer o seguinte: você vai perceber que o cavalete ele tem uma parte mais alta e outra mais baixa. Aqui assim, mais ou menos, ele é mais alto e mais baixo. A parte mais alta é a parte da corda Sol, a corda grave, a corda mais grossa. A parte mais baixa é a corda Mi, a corda mais aguda e mais fina. Você pode também, se seu cavalete vier com a marca, você pode também já saber que essa marca tem que estar virada para você aqui no violino. Você tem que conseguir ler a marca. Essa é a posição certa do cavalete. Se você perceber que ele está tombando, você vai ajustando ele para ele ficar bem em pé. O cavalete em inglês se chama bridge, que na verdade é ponte, né? Então, ele é a ponte entre as duas extremidades do violino, né? Aqui do estandarte e aqui da pestana. Então, a função do cavalete é suspender as cordas. E sim, ele é solto, não pode colar ele, tá bom? Agora eu vou falar do arco. Ele é a parte mais importante do violino. Por quê? O que diferencia um violão de um violino, um cavaco, né? O cavaco nós tocamos assim, né? É quase que o som de um cavaquinho, né? O arco, ele tem a função, a crina, ele tem a função de fazer o som do violino ser um som constante. Em vez de ser isso, você vai ter isso. É o som constante. E o arco nós temos a ponta, o meio e o talão. Sempre que você tiver com o seu arco, o que você deve fazer? Deixa eu colocar aqui no branco para você ver. Existe um parafuso aqui no final dele. Você afrouxa o parafuso para guardar o arco ele tem que ficar com a crina bem frouxinha e você aperta na hora de tocar. Só que a sacada é o seguinte, é importante você apertar o arco para ele não perder essa curva. Aqui, ó, se ele ficar com a curva ao contrário, parecendo um arco e flecha, não é muito ideal para tocar. Dependendo se seu arco já perdeu a curva, não tem o que fazer.
Às vezes o arco não tem tanta qualidade, ele perde a curvatura. Mas o ideal é ele ter essa curva meia lua, assim, ao contrário, tá? E aí nós temos a crina. Temos 2 arcos. Eu tenho aqui um arco que eu costumo tocar com ele mais, que é um arco de fibra de carbono, e esse arco aqui de madeira. A crina, geralmente, nós temos aqui uma crina preta, e essa crina é branca. Usualmente, para violino, é crina branca. Essa crina pode ser feita de nylon, geralmente vem nos violinos estudantes, vem ela de nylon, e tem a crina animal, que é o cabelo, literalmente o cabelo de cavalo, tá? Se chama crina animal. Então, geralmente os arcos com a qualidade um pouco melhor, um arco profissional, ele vai ter a crina de cavalo. Esse aqui meu é uma crina de cavalo preto. Toda vez, antes de começar a tocar, nós temos que passar o breu, aquela cera que vem junto com o seu violino. Se o seu não tiver, é importante você comprar. Se você tentar passar o arco nas cordas e não sair som nenhum, é porque você precisa passar breu, porque o breu deixa a crina áspera. E aí, com a crina áspera, você produz o som. Como comprar um violino? Eu vou falar de 3 tipos de violino. O violino estudante, o violino semiprofissional e o violino profissional. Eu vou começar pelo violino estudante. Eu indico para a maioria das pessoas que estão aprendendo música comprar um violino estudante. Por quê? Porque esse violino é um violino mais barato, é um violino que de repente, se acontecer um acidente, de você derrubar ele, o prejuízo não vai ser tão grande. Qual é a diferença dele para os outros violinos? O violino estudante é um instrumento que ele tem uma qualidade inferior, mas não deixa de ter violinos bons, né? Então, se você vai comprar um violino estudante, é interessante você olhar um violino que tenha menos verniz. Porém, se você já tem um violino estudante, você pode sim aprender com o seu violino. E aí, quando você começar a chegar ao nível intermediário, você vende ele e troca por um melhor. Os violinos estudantes, eles vão desde R$250, R$300 até R$1.000. Eu indico a marca Hoffman e Eagle. Essas 2 marcas têm violinos estudantes de bastante qualidade, só que eu acredito que o preço deles varia entre R$500 e R$700, esse violino estudante, tá? E você pode encontrar no Mercado Livre, ou de repente numa loja de instrumento que você conheça. Eu vou falar agora do violino semiprofissional. Eu tenho um violino aqui, ó. Esse meu violino é profissional, já vou falar dele, e vou falar desse violino semiprofissional. Vou mostrar a parte de trás dele aqui que dá para você entender melhor. Ele é feito com madeiras de mais qualidade. Muitas vezes ele é um violino feito em fábrica. Só que ele tem madeiras sólidas, né? Ele tem madeira sólida, ele tem madeira de melhor qualidade, não é madeira de compensado, é uma madeira qualquer. Então, esse instrumento ele é feito também de uma forma melhor. Ele tende a ter um som melhor do que o violino estudante. E a durabilidade do instrumento, o peso, tudo muda. Ele é um violino mais bem acabado, mais confortável de tocar. Eu indico as marcas Nurison e Eagle de novo. São 2 marcas que tem violinos aí, eu acredito, de R$1.100 até R$2.000 e alguma coisa, né? São violinos que têm a sonoridade muito melhor do que um violino estudante. Porém, se você é iniciante, não há a necessidade de você ter que ter um violino desse. Não tem nenhum problema se você começar com estudante. Eu volto a reiterar, tá? Isso não vai definir se você vai conseguir tocar ou não. Dá diferença conforme você vai aprendendo novas técnicas, tocando coisas mais rápidas. E com o tempo você quer ter aquele som mais agradável. Então é a hora de trocar por um violino semiprofissional. Os violinos profissionais. É um violino como esse aqui que eu estou segurando. Você percebe que o meu violino ele tem uma madeira toda rajada. Essa madeira, ela não foi pintada desse jeito, ela é assim, tá? Então, é uma madeira específica para violino, uma madeira específica para instrumento. Você pode ver, ele é todo rajado, né? Então, assim, existem algumas tradições do modo de se fazer um violino. Aí a diferença, por exemplo, esse é um instrumento feito à mão. Foi pego lá uma madeira e foi todo esculpido à mão por um artesão. O nome desses artesãos que fazem violino, ou viola, violoncelo, instrumentos assim, é luthier. O luthier é a pessoa que faz o instrumento, profissional, que faz o instrumento à mão.
né? É um violino novo. Eu já tive instrumentos antigos também. Instrumento profissional você pode encontrar desde um instrumento novo até um instrumento bem antigo, 100, 200 anos. Eu indico sempre comprar instrumento profissional por indicação. Por quê? Esses instrumentos têm um índice de furto, né, grande, então se você vai comprar na OLX em algum lugar que você não conhece, você pode cair num golpe, né? Então é importante você pesquisar muito bem na hora de comprar um instrumento desses. Os violinos profissionais vão desde R$2.000, R$1.500, até alguns milhões de reais ou de dólares, como é o caso dos Stradivarius. Só que esses violinos são obras de arte, foram violinos que foram feitos de forma perfeita, né? E é tanto que esse violino ele deu origem a muitos outros violinos serem feitos depois com a forma deles. Foi um violino feito de forma mais perfeita, então a sonoridade dele é muito perfeita. Só que também tem a questão de ser um instrumento que já é uma obra de arte, assim como uma pintura do Michelangelo, alguma coisa assim. Você tem os instrumentos que foram feitos por um artista que ficou para a história. Eu sempre indico que se você vai comprar um instrumento desses, você pesquise muito bem. Se você conseguir, teste ele, porque você vai pagar muito caro por um instrumento. Não seria legal você comprar sem saber como que vai ser, sem saber qual é o som. Por exemplo, esse instrumento aqui que eu estou segurando, se você pesquisar o meu vídeo do In Concert, algum vídeo meu do In Concert no YouTube, você vai ver eu tocando com esse violino. Então ele tem uma sonoridade muito específica e característica dele. Só que de início não é necessário você ter um instrumento desse. Muito bem, agora nós vamos falar sobre acessórios essenciais. Acredito que existem alguns acessórios no violino que são bastante importantes, tanto para o funcionamento do instrumento mesmo, como para o conforto, tá? Então, primeiro acessório que eu acho indispensável para você aprender violino, e isso não se tornar algo para você meio penoso, né? Que é algo que faça você sentir dores, que é a espaleira. A espaleira, ela é feita para colocar aqui atrás do violino. Eu vou tocar aqui sem a espaleira, ó. Eu coloco o violino, meu violino, ó, fica caído, quase que ele cai, se eu não seguro aqui, porque ele não está apoiado. A função da espaleira é justamente apoiar o violino no seu ombro, né? Ó, ela fica aqui, ó, apoiada no seu ombro, e o peso do instrumento fica nela. Para colocar, o jeito correto de se colocar a espaleira é o seguinte: nós temos aqui a curva do violino, né, essa meia-lua, essa curva do violino, e geralmente as espaleiras têm uma curva também, elas são meio curvadas. Só que você tem que colocar ela ao contrário da curva do violino. Então ela fica encurvada para baixo, né, essa curva assim, e o violino com essa curva para cá. Essa é a maneira correta de se colocar. E aqui você pode ir ajustando de acordo com o seu pescoço, mas olha que legal. Depois que você colocou ela aqui, ajustou no violino, quando você vai pegar o violino, olha, o peso do instrumento não está mais no meu braço. Olha, ele está no meu ombro, no meu corpo. Então eu não sinto mais o cansaço de segurar o violino. Isso ajuda muito. Para mim é indispensável você comprar uma espaleira. Nós vamos falar agora do breu. O arco tá frouxo, certo? Você aperta o arco, deixa ele um pouquinho esticado. Então você vai pegar o breu e vai passar 1, 2, 3, 4. Se o arco for novo, você vai ter que ficar passando até o arco começar a ficar branquinho, né? E você sentir, você passar ele num tecido preto e manchar, igual aqui, ó. Percebe? Manchou. Então, assim é porque o arco já pegou breu o suficiente. Então, sempre antes de tocar, você passa de 4, 6 vezes ou 8, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então, nunca se esqueça de fazer isso. Terminou de tocar? Afrouxa o arco. Eu tô aqui para demonstrar para vocês uma surdina de estudo. Não é obrigatório ter ela, mas se você mora em apartamento, se você mora num local onde não pode fazer muito barulho, ou se de repente você gosta de estudar tarde da noite, é bem importante ter uma surdina dessa, porque ela diminui até 70% do som. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença. Eu vou tocar então sem a surdina um pouquinho e depois com a surdina para vocês sentirem a diferença. Eu vou passar então, tocar alguma coisa em todas as cordas, tá bom? Agora eu vou colocar a surdina.
Perceberam a grande diferença de som que acontece? Agora tem uma jogada bem legal, eu não tenho aqui, mas um pregador de roupas. Você pode colocar o pregador de roupas no cavalete, que você já vai perceber que o som vai diminuir bastante. Eu vou falar um pouquinho sobre notas musicais. A intenção dessa videoaula não é, e também do e-book não é, me aprofundar em teoria musical, porque aí eu teria que tomar muito tempo para conseguir ensinar tudo isso. Se você é meu aluno já do curso Aprender Violino Online, eu acredito que você já esteja estudando de forma bem simples lá, que eu ensino teoria e prática ao mesmo tempo. Então, violino e ler partitura ao mesmo tempo. Mas se você está estudando sozinho, eu vou falar o básico, que seria a escala musical natural tem 7 notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E essas notas se repetem: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e vai indo. Então você tem sons do grave para o mais agudo. Quer ver? Eu vou começar aqui do violino na corda Sol. Ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E vai subindo. Você vai subindo. Então você tem notas graves e notas agudas. Quando você está aprendendo a tocar violino, não necessariamente você vai precisar vir tocar as notas mais agudas, mas aqui, com a mão parada, você já vai aprender bastante notas. O que eu indico para você é pegar a teoria musical, o princípio dela, o início, o que seria os tempos das notas, né? As 5 linhas, os 4 espaços. Isso eu ensino no meu curso, mas se você quiser pegar mais fundo, você pode pesquisar isso na internet, que vai ter bastante. Ou até pegar um livro de teoria musical, onde você vai aprender um pouquinho sobre isso. A intenção desse vídeo é fazer você já começar a tocar da maneira correta, segurar o violino da maneira correta, tá? Então vamos até o fim para você continuar no aprendizado. Como afinar o violino? Eu disponibilizei no e-book um link direto para uma aula, para vocês assistirem uma aula de como afinar o violino, porque talvez você tenha um violino aí na sua casa, ele veio todo desafinado e você não sabe como fazer isso. Eu disponibilizei uma aula gratuita sobre como afinar o violino, porque existem as frequências, a corda Sol, corda Ré, corda Lá e corda Mi, cada uma tem uma frequência no afinador eletrônico. Esse afinador eletrônico você pode baixar na aula de afinação. Eu deixo o link lá e o nome do app para você poder baixar. Agora nós vamos falar como segurar o violino da maneira correta. O violino, ele tem que, como que se ele fizesse parte de você. De início, quando você começar a aprender, talvez você sinta um pouquinho de dor, um pouquinho de cansaço, é normal. Então vamos lá. É importante você saber que a queixeira, ela fica do lado esquerdo do violino justamente porque o violino tem que estar do lado esquerdo, tá? Você não coloca o violino virado para frente, né? Você apoia o seu maxilar de forma que ele fique confortável do lado esquerdo, no ângulo de 50 graus à sua esquerda. Para deixar isso fácil é o seguinte: eu estou olhando aqui para a câmera, estou de frente para a câmera, você percebe que aqui é a frente e o violino está na diagonal, está meio de lado. Ele não está completamente de lado. Por exemplo, se eu ficar de lado, estou de lado aqui para a câmera, ele não está assim, ó, virado para você. Ele está entre esse eixo da câmera aqui e a frente, ele fica aqui no meio, percebe? Então não coloca o violino muito para lá nem na frente, deixa ele aqui onde fica confortável. Se você perceber que você está incômodo, tenta começar a estudar em pé em vez de sentado, porque em pé sua coluna já está reta e isso já te ajuda a manter uma postura correta. A mão do violino, olha, se você perceber a mão do violino, é como se você relaxasse a sua mão, tá? Você relaxou sua mão esquerda, levantou, você percebe que a mão tá assim, ó, relaxada, movimento circular, semi-fechada, tá vendo? O dedo polegar, ele tem que estar alinhado com o dedo indicador, né? Como se fosse um ovo aqui, ó, segurando um ovo na mão, tá? Movimento circular, uma bola dentro da sua mão, como se você colocasse uma bolinha dentro da mão, movimento circular, e com o dedo indicador e o dedo polegar junto. Então esse movimento aqui, ó, você vai colocar o violino, vai ajeitar ele aqui e vai vir com a mão bem circular e vai colocar aqui, ó, no início do braço do violino, perto da pestana. A posição ideal, cada tamanho de violino é um pouco diferente, mas dá mais ou menos 1,5 cm aqui do início do braço, da pestana. 1,5 cm para você colocar o primeiro dedo e o polegar. Eles não vão ficar colados aqui não, eles vão ficar aqui. 1,5 cm, um dedo mais ou menos, da pestana do violino.
tá? Colocou aqui, colocou o violino. Sentiu que tá confortável? O braço não fica colado, o seu cotovelo não fica colado ao seu corpo, ele fica separado, de forma que você fique, ó, confortável. É muito importante você, quando tá começando a estudar isso, ir de frente com o espelho. Se você tiver um espelho grande na sua casa ou no guarda-roupas, né, no armário, você ir na frente do espelho e ficar olhando se você está fazendo tudo direitinho. Eu vou explicar você a passar o arco também, porque esse início é muito importante para você ter uma melhor desenvoltura no seu aprendizado. Porque ainda que você aprenda da maneira correta, se você estiver segurando o arco errado, o violino errado, isso vai começar a te dar desconforto, e aí você vai perder o prazer de estudar porque você está sentindo dores. Como segurar o arco? Bom, para segurar o arco, eu gosto de dizer que assim, é como se você estivesse com a mão parada no momento que você está dormindo. Sua mão está parada. Quando você levanta ela, ela está de forma circular, tá vendo? De forma circular. Só que assim, a mão esquerda é dedo indicador com dedo polegar, né? Isso aqui. A mão direita é arredondado, é o segundo dedo, o dedo do meio, com o polegar. Olha aqui. Essa é a posição do arco. O que você tem que fazer? Você tem que pensar que seu arco sempre vai estar assim. Então você vem segurando, você pega a sua mão esquerda, segura o arco. E aí você vem com a mão direita para colocar no talão, o seu dedão fica aqui na parte de baixo, ele fica entre essa borracha, entre a borracha do que tem aqui no arco e o talão, que é essa parte aqui preta do arco, pode ser de outra cor também. Então o seu dedão fica entre um e outro aqui, a pontinha dele aqui. Depois você vai lá e deita todos os seus dedos em cima do arco, percebe? Só deita, assim ó, deitou, tá? Os dedos estão praticamente, o arco está passando pela junta dos dedos, tá? Então ele está aqui. Aí o que você vai fazer? Segurou o arco desse jeito, tá vendo? Não sei se está focando. Segurou desse jeito, você vai levantar o dedinho. O dedinho é o único que fica em pé. Então você tem o dedinho em pé, olha isso. Dedinho em pé, aqui. E todos os outros dedos deitados. Aqui ó, forma todo circular. Bem confortável, a mão sempre arredondada, nada esticada assim, tá? Você toca relaxado, porque quando você for passar o arco, de início o seu dedinho pode ficar bem desconfortável, mas com o tempo ele vai se acostumar. Então essa é a maneira correta. Eu deixei algumas fotos de como segurar também no e-book. Notas do violino. Tocar violino, na verdade, é algo bem simples, é fácil. Diferente do violão, que você vê as pessoas pegar várias notas, né? Se chamam acordes, eles pegam várias notas. O violino você só vai precisar colocar nota por nota, dedo por dedo. E isso facilita bastante no aprendizado. Você vai conseguir tocar 90% das músicas ou mais que você for tocar. Eu vou falar 99% das músicas nos 2 primeiros anos de violino, colocando nota por nota, dedo por dedo. E aí, como eu já falei pra você, o violino tem aqui uma posição ideal para você colocar. Mas aqui seria mais ou menos assim. O primeiro dedo a 1,5 cm, aqui da pestana. O segundo dedo separado, é como se tivesse, você tá vendo o desenho aí, é como se tivesse a distância de um dedo entre o primeiro e o segundo aqui. E o terceiro dedo grudado no segundo. Terceiro e segundo grudado, primeiro e segundo separado. Tá vendo? Dedo 1, dedo 2, dedo 3. Corda solta, dedo 1, dedo 2, dedo 3. Com isso, você já vai conseguir estudar. Ó, dedo 1, dedo 2, dedo 3. Vou falar disso no decorrer da aula. Agora a gente vai falar de notas no violino. Como a gente já vinha falando, eu agora vou mostrar para você nota por nota. Então, para a gente conseguir aprender a fazer várias escalas no violino, a gente só precisa colocar dedo 1, dedo 2, dedo 3. Dedo 1, dedo 2, dedo 3. Sempre essa sequência em cada corda, mais nada. A gente já sabe que o violino, ele tem a corda Sol, a corda Ré, a corda Lá e a corda Mi, certo? Corda Sol, corda Ré, corda Lá, corda Mi. Então nós vamos começar com a corda Sol, que é a corda mais grave, essa corda mais grossa, tá? Se você já conseguiu fazer a aula de afinar o instrumento, isso ajuda bastante. Então a gente vai começar aqui, e sempre tocando muito lento. Eu vou deixar o arco para a gente aprender isso sem o arco. A gente vai fazer aqui, ó, tocando pizzicato com o dedo. Coloca o dedo aqui e a gente vai fazer como se estivesse tocando um violãozinho. A gente vai fazer corda solta, Sol. Primeiro dedo, separado ali, nota Lá.
separado, o Si segundo dedo. Percebe? Si segundo dedo. Terceiro dedo grudado, Dó, Dó. Tá vendo? De novo, Sol, Lá, primeiro dedo, segundo dedo, Si, terceiro dedo, Dó. Percebe que você não tira os dedos. Você coloca o primeiro, deixa ele lá. Coloca o segundo, deixa ele lá. Coloca o terceiro, permanece ele lá. Então, Sol, Lá, Si, Dó. Nós podemos treinar isso durante bastante tempo. Sol, Lá, Si, Dó, na corda Sol. Depois nós temos a corda Ré. Olha que legal. Ré solto. Mi primeiro dedo. Mi primeiro dedo. Fá segundo dedo. Fá segundo dedo. Sol terceiro dedo. Entendeu? Sol terceiro dedo. Fá segundo dedo. Mi primeiro dedo. Ré solto. Então olha que legal. Aqui nós já tocamos uma escala inteira. Sol solto. Lá. Si segundo dedo. Dó terceiro dedo. Agora o Ré solto, que é a próxima corda. Mi primeiro dedo. Fá segundo dedo. Sol terceiro dedo. Fizemos uma escala de Sol maior. Olha que legal. A gente já aprendeu uma escala fazendo isso. E com essas notinhas que a gente aprendeu, já daria para tocar algumas musiquinhas. Daria para tocar temas infantis. Daria para tanto fazer escala como tocar tema infantil. Então você pode, mesmo sem fazer aula, ir treinando. Pega o arco, vai fazendo devagarzinho, tocando devagar e vai treinando essas notas. Depois nós temos na corda Lá, Lá solto, que é a terceira corda. Lá solto, Si primeiro dedo de novo, Dó segundo dedo, separado, Ré terceiro dedo junto. Olha isso. Depois a gente teria a corda Mi solta, a nota mais aguda. Fá primeiro dedo, Sol segundo dedo, separado e Lá terceiro dedo. Tá? Ali você vai perceber que algumas notas têm uma hashtag, que na verdade é um sustenido. Isso, durante o ensino, você vai aprender o porquê que ele está aí. Tá? Mas por enquanto é importante você treinar essa mesma posição no violino. Primeiro dedo a uma distância de 1,5 cm ali da pestana. Segundo dedo separado. Terceiro dedo colado. Treina essa sequência. No e-book eu deixei o desenho certinho. Bom, com tudo isso que eu ensinei para você, eu quero te convidar a começar a treinar hoje mesmo. Começa a treinar hoje mesmo, vai de frente para o espelho. Eu vou te ensinar aqui algo que vai mudar o decorrer dos seus estudos. Isso, se você fizer da forma que eu ensinar, vai te ajudar muito a pegar o conhecimento que eu passei aqui para você e seguir adiante. Como é uma aula inteira falando de vários assuntos, é interessante que você veja mais vezes, baixe o e-book, tenta entender e aí você vai estudando tópico por tópico, ok? Eu vou pegar o arco e vou te ensinar um exercício que ajuda muito no aprendizado do violino. Com o arco na mão, pegou o arco direitinho, colocou o violino. Eu vou virar aqui de lado, aqui para vocês verem aqui o violino. É muito importante que vocês treinem de forma lenta, olhando para o espelho, passar o arco certinho, o quanto mais reto possível. Treina isso muito. Se você não estiver fazendo aula ainda de violino, fica treinando só isso e depois você vai treinando, só corda solta, assim, ó. Veja se o arco tá reto. Vai passando devagarzinho. Você pode contar de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Subiu. 1, 2, 3, 4. Agora a corda Ré. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Corda Sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vai, corda Ré. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois que você treinou bastante as notas de corda solta, você pode começar a praticar as notas que eu expliquei para você. Tá? Que seria primeiro dedo, segundo dedo e terceiro dedo. Então você pode fazer aqui na corda Sol, na mais grave. Sol. 2, 3, 4. Subiu o Sol de novo. 2, 3, 4. Lá primeiro dedo. 1, 2, 3, 4. Lá. 2, 3, 4. Si segundo dedo. Separado. 2, 3, 4. Si. 2, 3, 4.
Agora o Dó, terceiro dedo. Segura todos os 3 dedos. Dó. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois Ré solto. Ré. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai colocar o primeiro dedo agora na corda Ré, que é a nota Mi. Mi, 2, 3, 4. Mi, 2, 3, 4. E aí por diante. Você vai colocar segundo dedo, depois terceiro dedo. Vai fazer isso corda por corda, treinar isso bastante, até o seu som começar a ficar limpinho, ficar sem arranhar, o arco passar retinho, você olhando no espelho, o arco reto, tá? Então você pode treinar isso bastante. Inclusive, se você for entrar no meu curso Aprender Violino Online, você treinando isso já vai te ajudar bastante no início, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Foi uma aula para te encorajar a aprender a tocar violino, porque não é algo difícil, é algo fácil. Quando se tem a metodologia certa, quando se tem o ensino correto, o professor correto, você consegue sim aprender. Ainda que você tenha mais dificuldade, ainda que você demore mais do que outras pessoas, você consegue sim aprender. Para você ter ideia, eu já tive um aluno, há muitos anos atrás eu dava aula numa igreja, né? E eu tinha um dos alunos que ele não tinha um dos dedos, ele tinha só um pedaço, que ele, na época de trabalho, foi decepado um dedo dele e ele conseguia tocar violino todas as lições. Então, era impressionante, ele conseguia tocar igual todo mundo. E ele não deixou que essa deficiência dele viesse acabar com o sonho dele, acabar com o sonho de tocar violino, tá? Então, esse é o estímulo que eu dou para você. Não deixe que você fique desanimado porque tá difícil, continue assim, se você quer aprender, se você tem um violino, vá em frente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, um grande abraço e muito obrigado por ter assistido.